Olá, seja bem-vindo, boa noite. Essa é a live da semana em que eu vou falar sobre medo do conflito. Toda semana eu faço uma live aqui em que eu converso com vocês, trago temas que vocês escolhem. E aí, dentre os 3 temas que eu sempre trago toda semana, né? Eles vão variando, vocês vão escolhendo. Aí é o tema da live, o tema que vocês escolhem. Então, hoje vamos falar de medo do conflito, medo do confronto, medo de sentir emoções, sentimentos ruins, desagradáveis. É sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso. Essa live vai ficar gravada, tá? E sempre depois dela eu solto um resuminho esperto pra você compartilhar, pra você salvar. Combinado? Fiquem à vontade pra fazerem perguntas. E bora lá. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos lá. De 0 a 10, sendo 0 nada e 10 tem muito medo, qual é o nível de medo de conflito de vocês? O quanto vocês evitam o conflito, o quanto vocês acham que ver 2 pessoas discutindo é ruim, dá uma coisa ruim aqui dentro, o quanto você se vê nessa situação de conflito, discutindo, mesmo que seja uma discussão, que não seja briga, que não seja agressivo. Quanto isso é ruim pra você, quanto você se vê assim, dá um negócio ruim. Número 9. O quanto isso é ruim pra você. Então, você está no lugar certo. Eu também tinha, na verdade, eu sou uma pessoa em remissão. Eu tenho que sempre me policiar, porque eu tenho medo de sentimentos ruins também. Eu tenho medo, eu acho que o problema é comigo. Eu me sinto culpada, eu acho que se a pessoa tá com raiva é porque eu fiz alguma coisa. Me sentia muito assim, né? Hoje eu já consigo separar. Hoje eu já consigo respirar. Calma, ter clareza. Nem tudo é responsabilidade minha. E aí vocês vão ter um pouquinho de clareza também pra conseguir parar e respirar e olhar pra situação com calma. Sem agarrar a culpa toda pra vocês, tá? E sobre culpa, na semana passada eu fiz uma live sobre a culpa, tá? E aí, se você quiser, tá lá no feed, tá lá na abinha dos vídeos, tá bom? Ela é muito boa, ensina você a lidar com a culpa do jeito certo. É uma live complementar a essa, tá? Porque essa a gente vai falar do antes, né? O medo do conflito, e depois você fica com medo, você fica querendo agradar e você se sente culpada. E aí é a live da semana passada, tá bom? Então vamos lá. O medo do conflito, eu coloquei de propósito na enquete da semana passada, junto com a síndrome da boazinha, porque na verdade o medo do conflito é um sintoma dessa síndrome da boazinha, que é o que eu chamo, né? Que é a síndrome da agradadora, a pessoa que faz tudo pela outra. Obrigada, querida. Eu expliquei nos meus stories, meu cabelo estava caindo, eu tive que cortar. Pra ele parecer mais cheinho. Então, o medo do conflito é um sintoma da síndrome da agradadora, da compulsão por agradar, a síndrome da boazinha, aquela pessoa que faz tudo, que coloca o outro em primeiro lugar, que não olha pra si nunca. Obrigada, querida, muito obrigada. Que não olha pra si nunca, que sempre coloca as necessidades das pessoas em primeiro lugar, que faz tudo pra todo mundo, que faz tudo pra todo mundo ficar bem. E no fim, você não olha pra você, porque você também se sente culpada. Você fica lá na última posição na sua lista de prioridades, tá? E na próxima vez eu falo mais sobre essa síndrome. Tem vários sintomas. E o medo do conflito é um. Por quê? De onde que vem isso? É sobre isso que a gente vai falar. De onde que vem? Vem do medo de sentir. Andressa Costa, é prazer, essa sou eu. Também sou eu, estamos juntas, tá? Estamos juntas. Se eu conseguir me curar, conseguir me tratar, você também vai conseguir, tá? Vem justamente do medo de sentir, porque muitas vezes o que a gente acontece, a gente não consegue ainda, lá na nossa infância, separar o que são sentimentos bons de sentimentos ruins. Todos eles existem, só que a gente não sabe. Então, a gente muitas vezes acaba sofrendo decepções, sofrendo tristezas, traumas, experiências ruins, e
pra gente se anestesiar, a gente bloqueia o nosso sentir. Então a gente não sente nem coisas boas e a gente não sente também coisas ruins, tá? Mas as coisas ruins, elas continuam existindo. Essa é a má notícia. Elas continuam existindo e elas não vão embora, tá? Então, vem o medo do conflito, o medo da raiva, o medo desses sentimentos que não são tão bons, no nosso ver, né? Eles vêm desse medo de sentir coisas ruins, coisas assustadoras, coisas desconfortáveis, né? Quem geralmente tem medo de confronto, tem medo de raiva, tem medo de sentir raiva, tem medo da raiva do outro, quando pensa em entrar em alguma discussão ou simplesmente ser confrontada por alguém ou confrontar alguém de uma forma saudável, natural, já dá aquela ansiedade, aquela batedeira, não é verdade? Já dá a mão já começa a suar, já dá dor de barriga só em pensar na expectativa de ter que conversar com alguém, de ter que confrontar alguém, de ter que discordar de alguém, tá? Você está me descrevendo, estamos juntas, Iris, né? Exatamente, isso acontece muito com a oralzinha, falando aqui de traços, né? A oral que sente muito, mas que não sabe separar o que é bom e o que é ruim, não sabe separar o que é dela, o que é do outro, acaba bloqueando. Geralmente a rígida em relação ao pai, os rígidos em relação ao pai, né? O rígido em relação à mãe e a rígida em relação ao pai também tem esse problema, porque quando a gente é criança, para os rígidos, o pai é o amor da nossa vida e alguma coisa acontece, há alguma separação e você também bloqueia, porque você espera que o seu pai seja aquela pessoa que você imaginou, você espera que o seu cuidador, pode ser o pai, pode ser o cuidador, tá, gente? Alguém que ocupe esse lugar, tá? Você espera, você tem expectativas, você espera que ele seja aquela pessoa e no fim não é, não foi, não teve como ser, as pessoas são do jeito que elas são. E aí, novamente, né, pra fechar essa feridinha, a criança bloqueia o sentir, tá? Pessoas do traço masoquista também eu vejo que sentem muito, mas eles já têm uma tendência natural em se fechar. Então também tem uma tendência a bloquear, medo de sentimento muito elevado, né? Quando esses sentimentos são ruins. Então são os 3 traços que mais sentem: oral, masoquista e rígido, tá? Traços esquizoide e psicopata, eles são muito mais racionais, eles não entram nessa não. Eles têm um coração guardado lá no fundo, né? O coração do esquizoide na cabeça, o coração do psicopata ele guardou na gaveta. Então, se você sabe um pouquinho dos seus traços, se você já se conhece, esses são os 3 traços. Você me ajudou muito a vencer isso, estou no processo, exatamente. Você tem esses 3 traços, né, Josi? São as pessoas principais. Então, bora lá. Então, o medo do conflito vem do medo de você sentir coisas que são ruins, que foram ruins no passado e que não foram tratadas e que você traz ainda na sua vida. A Michelle aqui, 27 oral, 27 masoca, 18 psicopata. Exatamente. Tem um psicopata aí pra equilibrar, mas tem aí, ó, 54. Fora o rígido, né? Tem um tanto de rígido aí, né? Então, vem das experiências da nossa infância, tá? Então, é uma tática de fuga emocional. Você passou por uma experiência ruim, você se fecha pra isso, porque você não quer sentir isso nunca mais na sua vida. Só que isso não some. Isso não some. Você tranca lá, em algum momento essas coisas aparecem, em alguns momentos isso vai se manifestar, porque justamente a oportunidade é ruim, mas é a oportunidade de você se curar disso. É muito fácil entrar numa tristeza por causa disso, exatamente, a gente se culpa, exatamente, aí dá uma olhada lá na live da culpa, que foi a da semana passada, tá? Pra você aprender a lidar. Tem uns passos antes da gente se culpar e se punir, se chicotear. Tem uns passinhos pra gente ver exatamente o que é nosso e o que é do outro, tá? Uma live complementar a essa. Tá bom? Então, essa criança que passou por essa experiência ruim vira uma adulta, né? Está você aqui comigo. E aí o que acontece? Você até hoje evita a raiva.
você evita o conflito, você evita o confronto, você sente que você discorda de alguma coisa, você sente que não tem alguma coisa que não tá certa, só que você não tem coragem. Você sente que se você entrar num conflito, coisas horríveis vão acontecer. Como aconteceram lá atrás, possivelmente, né? Ou você foi abandonada, ou você foi rejeitada, ou você foi criticada, ou você não foi vista, né? Então, você acaba evitando a raiva. Só que isso não tem como, né? Tudo o que... como você evita essas emoções, você não sabe reconhecer. Então você não sabe reconhecer em você, e às vezes nem tudo é ruim. Nem toda raiva é ruim, nem todo confronto é ruim. Do confronto e do conflito podem nascer sim coisas muito boas. Podem nascer relacionamentos renovados, por exemplo, né? Podem nascer relações melhores entre pais e filhos. Podem nascer relações profissionais muito mais justas, né? Com muito mais limites estabelecidos, né? A gente sempre imagina tragédia dentro de um conflito, exatamente. E a nossa mente voa demais. A gente imagina que, pelo amor de Deus, que a pessoa vai ser abandonada, a pessoa vai ter um ataque cardíaco se fica com raiva demais, você vai ter um ataque, você vai... a pessoa vai embora, alguém vai morrer na sua casa, ou alguém vai brigar, alguém vai bater em alguém, né? Então, é daí que vem. É por isso que essas pessoas acabam se tornando agradadoras. Por quê? Porque elas pensam que agradando, fazendo tudo que o outro quer, elas vão impedir que essa raiva brote nessa pessoa, né? Mas aí que tá, isso é uma armadilha, né? Porque a gente não tem como controlar o outro. E a gente, por medo de sentir, a gente não aprende a lidar, a gente não aprende a reconhecer essas emoções ruins quando elas vêm, a gente não aprende quais são os nossos gatilhos, a gente não aprende a lidar com isso depois que isso acontece, né? Então, a gente não sabe lidar. E aí, a gente não sabe lidar, a gente fica tentando jogar camadas e mais camadas de coisas em cima e aquele negócio fica guardado dentro da gente. Obviamente não é nada bom, porque se você é uma pessoa assim, certamente você tem muita dor de cabeça, você tem dor nas costas, dor no pescoço aqui muito, dor de garganta porque você não consegue falar, né? A dor de garganta vem muito dessa do não posso falar, queria falar e não consigo, vem muito, eu tinha muita crise e mais crise de dor de garganta, dor de cabeça, dor de estômago, né? Por causa do estresse, do nervoso todo que isso gera, né? Então, é assim que se dá a evitação da raiva. É bem como você disse, separar o que é nosso do que é do outro. Exatamente, nem tudo é seu. Nem tudo é seu. Por que você vai pegar tudo pra você? Por que você vai se pegar tudo e se culpar por isso e se punir por isso? Né? Por isso que é importante separar o que é seu do que é do outro. O que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade do outro. O que você controla e o que você não controla no outro, tá? Tá? Então, a gente evita a raiva e o conflito a todo custo, agradando as pessoas. Porque quem sabe se a gente agradar bastante, se a gente fizer tudo o que ela quiser, se a gente se humilhar pra elas, se a gente se anular, se a gente for uma mosca morta do lado delas, elas vão gostar da gente, não vão brigar e não vão sentir raiva e não vão discordar da gente, não vão entrar no conflito. Isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão. Já te digo, aprendi isso também. 40 anos de idade aprendendo isso, tá? E não só quando a gente fala de agressividade, tá? Mas qualquer conflito normal, às vezes até uma discussão por conta de um filme, você deixa de assistir um filme que você quer porque você não consegue defender sua posição, você não consegue pedir pro outro, poxa amor, vamos, né? Vamos mudar, vamos ver outro filme hoje. A gente viu o filme que você escolheu semana passada. E isso é muito difícil, porque o que você já imagina? Que o outro não vai gostar, que o outro vai ficar emburrado. E aí você se anula. Você se anula. Você se anula porque você não quer nem pensar em desagradar outra pessoa. Porque isso daí pode virar uma tragédia, tá? Mari, geralmente os medos do conflito do oral são com psicopata? Oral acho que é com qualquer um.
se principalmente estiver na dor, né? Se tiver um nível de dependência emocional muito alta, e aí dependência emocional, eu falo aqui de uma forma muito simples, que é o estado de uma pessoa afeta o seu estado emocional. Então, se você na sua cabeça pensa que se você fizer alguma coisa, o outro vai se chatear, e o outro se chateando, você vai ficar incomodado, você vai se sentir culpado, essa é uma relação de dependência emocional, tá? Então, e o psicopata também, o psicopata na dor, ele vai aproveitar essa posição de manipulação. Ele não é o bonzinho, ele é o outro que manipula o bonzinho, tá? Ou quem tá no outro polo do conflito, tá? Agora seria um conflito interessante esse daí. Tá? Mas pessoas que têm traço oral entram mais facilmente nessa dinâmica de agradador, masoquista também, tá? Pessoas que têm traço masoquista também. E pessoas do traço rígido, principalmente com o pai ou a mãe, tá? Principalmente com isso. Oral, coitadinho, dependência emocional com qualquer um. Até com um gato, até com cachorro, já viu? Pai de pet, mãe de pet? Tá? Então vamos lá. Vamos fazer agora, aí se vocês querem saber, ai Mari, mas eu não sei, eu me identifiquei, eu quero saber mais. Eu trouxe uma listinha aqui de itens que vocês podem se identificar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu papelinho, são muitos itens. Alguns sintomas para você identificar se você tem medo do conflito, do confronto, tá? Número 1. Você acredita que todo conflito é ruim, que nada de bom pode surgir de uma discussão, de uma... Não precisa nem ser de uma briga, tá? De uma discussão, de uma discordância, de uma troca de opiniões, tá? Esse é um ponto. Você pode ter um, você pode ter mais, você pode ter todos, tá bom? E isso vai definir o seu nível aí de medo de conflito e medo de sentir raiva, medo de sentir emoções desagradáveis. 2, você fica perturbada quando alguém fica com raiva de você. Isso me perturba demais. Olha, isso... Eu demoro a desapegar, viu? Quando eu sei que alguém tá com raiva de mim, eu já corro lá pra poder saber, pra poder agradar a pessoa e pedir desculpa. Eu tenho que pensar 2 vezes. E fazer justamente esse trabalho de separar o que é meu do que é do outro. 3, você se sente responsável por acalmar as pessoas ao seu redor quando elas ficam agitadas. Se você faz isso, você tá no caminho de ser uma agradadora. 4, você acredita que nunca deveria ficar com raiva de alguém que você ama ou que te ama também. Então, nesse ponto, você entende que a raiva é um sentimento ruim. E aí, que você não deveria sentir. E aí, como você não deveria sentir, você acaba se culpando e se punindo por isso. Pra, espiar essa culpa, pra tirar essa culpa de dentro de você. Isso é ruim, tá? 5, você fica com problemas físicos quando fica nervosa. Dor de cabeça, estômago, dor nas costas, estresse, dor de garganta, tá? 6, você pede desculpas mesmo sem você ser responsável, apenas para encerrar uma discussão. Tá? Então, esse é um ponto que indica que você tem medo de encarar um conflito, de encarar um confronto. Outro ponto, acho que é o 8 ou 7, não sei. Você faz tudo para evitar ter raiva. Você faz de tudo pela outra pessoa ou por você, para que você evite ter raiva. Outro ponto, você acredita que a culpa é sua quando alguém fica com raiva de você. Esse é irmãozinho daquele lá dos primeiros, né? Que você fica preocupada, que você fica triste quando alguém fica com raiva. E aqui não. Aqui você tem certeza que a culpa é sua quando alguém fica com raiva de você. Outro ponto, sua própria raiva te assusta porque você não sabe lidar com isso. É aquela história, prefiro ter paz do que ter razão. Exatamente. Só que quando... Aí é a pergunta que eu faço. Quando que você já teve razão na vida e você abriu mão disso? E quantas vezes você abriu mão disso? Você abriu mão e te veio paz? Se te veio paz, beleza. Mas aqui a gente tá falando de raiva que é engolida, né? Então, pense bem. Tem coisa assim, eu sou dessa.
Eu sou dessa, né? Que eu prefiro paz do que ter razão. Mas quantas vezes você abriu mão e você teve paz de verdade? Ou foi só mais um sapo, né? Que você engoliu? Foi mais alguma coisa que você deixou, alguma coisa sua que você deixou pra trás? Não é verdade? Vou ter que voltar a anotar tudo de novo. Eu vou deixar um resuminho, mas vejam a live. E, gente, eu tô colocando essas lives no YouTube também, tá? Então, pra vocês poderem assistir acelerado. Eu gosto de assistir coisas aceleradas, né? Se eu fico com raiva, perco controle e fico perigosa. Esse é um ponto também, tá? Esse é um ponto. É preciso aprender a lidar com essa raiva, saber o que gera. Porque a raiva ela não aumenta de uma hora pra outra. Você passa por algumas fases da raiva. Então, você identificar isso em você e saber parar antes, você se afastar da pessoa ou do que tá te gerando raiva, continuar depois, esfriar a cabeça, continuar depois a resolver. Isso é importante. É isso. É por conta desse comportamento também, muita gente tem medo, né? Falou, poxa, imagina entrar em confronto com alguém que fica perigoso. Deus me livre. Então vamos lá. Outro ponto. Você concorda com tudo que o outro diz só para evitar o conflito. É o que eu tava comentando ainda agora. A gente tem uma falsa impressão de que se a gente concordar com tudo, o outro vai nos amar, vai ser bom para nós. E às vezes o outro quer uma pessoa que tenha uma personalidade também, que seja uma pessoa diferente, na verdade. O outro não quer uma pessoa que viva concordando. O outro saudável, né, minha gente? Vamos concordar aqui, né? Então, se você diz sim pra tudo, se você nunca se mostra, como que você vive, né? Como que o outro vai saber? Se você não mostra sua personalidade, quem você é, né? Como que o outro vai gostar? Como que o outro vai saber que você tem uma personalidade maravilhosa aí? Se tudo você concorda, não é verdade? Isso eu falo pra mim também. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui essa pessoa que, inclusive, quando começava a namorar, imediatamente eu me tornava uma cópia do meu namorado da época. Eu passava a ouvir as mesmas músicas, frequentar os mesmos lugares, porque na tentativa de ser um espelho e que aí a pessoa ia me amar, não ia me abandonar. Só que aí a gente vai anulando nossa personalidade. E quando a gente se anula, em algum momento isso aparece, isso explode, não é verdade? Em algum momento você não consegue se mimetizar, né? Se fingir de outro por muito tempo, não é? Então vamos lá, continuando os itens para vocês se identificarem aqui. Você acredita que os problemas se resolvem sozinhos com o tempo, para não ter que discuti-los? Esse era eu tinha até um memezinho da Cinderela dormindo, não, da Bela Adormecida, no meu celular. Se anula, exatamente. Eu tinha esse memezinho que era assim, vou dormir aqui, ela era dormindo assim, vou dormir aqui até meus problemas se resolverem sozinhos. E às vezes, gente, não resolve. Estou nessa hoje, pois é. E às vezes não resolve, tá? Ou às vezes o problema até resolve sozinho, o problema guia a sua vida, mas você vai para um lugar que não é o que você quer. Por quê? Porque a gente tem medo. Além disso, tem outros medos também. Tem o medo de decidir, tem o medo de decidir e errar, tem o medo de fracassar, né? Tem outros medos. Então o medo do conflito aqui é só um, dentre vários outros que estão juntinhos aí, tá? E aí tem problema que se resolve com o tempo, que é bom. Tem problema que se resolve com o tempo e é ruim. E tem problema que persiste, tá? Porque também lembra, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Quem vai deixando os problemas tomarem conta em uma área da vida, geralmente deixa os problemas tomarem conta em todas as áreas. Então, pra onde a gente vai desse jeito? Não é verdade? Pra onde a gente vai? Tá? Então, se você se achou nesses sintomas, sim, você tem grande chance... Esse aqui tá todo. Grande chance de você ter esse medo do conflito, medo do confronto, medo da raiva, medo de sentir.
medo de sentir coisas ruins, mas também a gente bloqueia o sentir coisas boas, né? A gente fica meio anestesiada para tudo na vida, tá? E lembrei, falando mais uma vez, os medos não somem, você apenas direciona eles contra você. A gente vai engolindo sapo, o sapo tá aqui. E tem uma hora que ele vem contra a gente, já que a gente não coloca pra fora, ele vem contra a gente. Esses sentimentos se direcionam contra a gente. E aí, como eu falei rapidamente, qual é a origem, né? A origem nos traumas da nossa infância. Pode ser que você tenha tido pais ou cuidadores com problemas com bebida ou com drogas, e aí a pessoa chega da rua alterada, e aí chega gritando, chega brigando, batendo nas pessoas. Isso é muito ruim. Ou você teve pessoas descontroladas em casa, que qualquer coisinha já explodia, pais que brigavam muito, pais ou cuidadores, né? Que brigavam muito entre si, que você aprendeu que é assim que se vive. E aí, quando a criança aprende isso, ela aprende que existem só dois polos, que existe, nesse exemplo aqui, o pai da mãe, o exemplo da mãe que apanha, que é a vítima, e que tem que aguentar tudo calada, que tem que ser passiva, né? E você tem o exemplo do pai que é agressivo, que é furioso, que direciona essa raiva contra a mãe, contra a criança. Você pode ter sido essa criança, tá? Essa é uma das razões, pode ser. Outra você teve pais ou cuidadores que de certa forma abusaram de você física, psicologicamente, tá? Também pode ser uma dessas explicações. Por quê? Porque as crianças precisam, né, de adultos que sejam estáveis, que sejam racionais, que sejam consistentes, né? Uma pessoa com uma estabilidade emocional, para a criança ter a sensação de segurança, né? O mundo da criança é aquele lar ali. Se existe algum conflito, alguma coisa ruim acontecendo, tudo isso que ela imagina vai por água abaixo. Quando ela presencia essas explosões de raiva, esse senso de segurança dela é abalado profundamente. Profundamente, ela perde a confiança nela mesma. Ela não perde a confiança nos pais ou nos cuidadores, ela perde a confiança nela. Tá? E aí o mundo se torna um lugar muito perigoso, porque tudo que ela vê em casa é ruim. Então, quem deveria me proteger não me protege, né? Pelo contrário, grita comigo, me bate, me coloca de castigo, abusa de mim. Então, lá fora é pior ainda. E aí, como eu falei, essa criança cresce, vai para a vida e ela pode ter um desses dois comportamentos. E às vezes, em uma relação, ela pode ter os dois comportamentos ao mesmo tempo, né? Dela ser a vítima e tem hora que ela ser a pessoa que despeja a raiva, a fúria nas pessoas, tá? Né? Ou ela vira vítima, ou ela vira algoz. Ou ela vira vítima ou algoz na mesma relação. Tá? E aí, como que a gente faz para lidar melhor com tudo isso? Para lidar melhor com os sentimentos, para lidar melhor com os conflitos? Para você não ter medo mais de sentir. Porque o medo de sentir deixa você não sente coisas ruins, mas também não sente as coisas boas. Então vamos lá, para aprender a entrar em contato com as emoções, né? Primeira coisa, identificar na sua história o que causou, qual foi a causa, o que você presenciou. O que aconteceu com você? Foi um caso de pais descontrolados, cuidadores que não foram tão amorosos, ou você viu muitas brigas, muitas confusões na sua casa, né? O que aconteceu? Aí, segundo passo, assumir a responsabilidade pelo que você sente. Tá? Você aqui no perfil de boazinha agradadora, como eu sou, uma boazinha em remissão, eu tenho sempre que observar, peraí, o que é meu? Os sentimentos são meus. Meu pai era alcoólatra e muito violento, exatamente, então você já matou a charada. Já descobriu a origem, a possível origem desse seu comportamento, né? Que você presenciou muito cedo comportamentos de fúria.
E aí isso leva, a criança não sabe não amar os pais. Ela entende que aquele comportamento é o correto, é o normal. Ela vai pra vida com medo, né? Achando que todo mundo vai fazer a mesma coisa, tá? Então, retomando, assumir a responsabilidade pelas suas emoções. É normal sentir raiva, é normal sentir medo. Você não precisa sentir uma pessoa ruim porque você ficou com raiva. Você não precisa sentir uma pessoa ruim porque você ficou com medo desse pai, com raiva desse pai. Né? Muitas vezes o que a gente faz é esconder isso tudo, e aí isso dá problema no nosso futuro. Isso dá problema. Tá? Então, assumir a responsabilidade pelas suas emoções. Você é uma pessoa e tá tudo bem. Você não é perfeito, é tudo bem sentir. É tudo bem, tá? Terceiro ponto, identificar em que momentos você fica com raiva. E anote sem você culpar o outro. Em que momentos você fica com raiva e que você engole essa raiva? Ou em que momentos que você, por exemplo, você quer brigar por alguma coisa sua, brigar por um direito seu, você quer ter o direito de escolher o cinema, o filme na televisão. Em que momento, o que acontece que você não consegue falar? Né? Porque isso certamente é o seu chipzinho rodando. Né? Você tem essa memória do passado e você acha que, por exemplo, seu namorado vai agir igual o seu pai, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa se atualizar. E aí, para a gente se atualizar, a gente precisa identificar em que momento que você fica com raiva, que você fica com medo, ou com medo do outro sentir raiva. Isso é importante para você reconhecer suas emoções, para você saber o que acontece. Se tem alguma coisa que dispara, tem algum gatilho, tá? Sem culpar o outro, tá? Como eu falei aqui, os sentimentos são seus, é normal você ter seus sentimentos. A gente fica na ilusão de que a gente é boazinha, que a gente só tem sentimento lindo, maravilhoso pelos outros. Mentira, isso não existe. Isso não existe. A gente é gente, né? E a gente tem sentimentos bons e sentimentos ruins. O que muda é o que a gente faz com ele, né? Outro ponto. Aprenda a expressar sua raiva de modo claro e direto. Né? Então, em vez de falar, você faz isso, eu fico com raiva, você me deixa com raiva, você faz eu me sentir assim, você faz assim, olha, eu fico com raiva porque você fez XYZ. Ou, toda vez que você faz XYZ, eu me sinto assim. É falar sobre os sentimentos e não falar sobre o que o outro causa em você. Entende que tem uma diferencinha aí? Tem uma diferença aí. Aqui você está se responsabilizando, você está contando pro outro como você se sente diante de algo que ele fez. E que certamente ele fez, não foi para provocar você, não foi de propósito. Agora, algo aconteceu que você se sentiu assim. Tá? Esse é o melhor jeito de você, ao mesmo tempo, reconhecer um sentimento seu, validar e contar para outra pessoa. Tá? Nesse de contar, a dor de garganta vai indo embora, gente, eu garanto, tá? Eu garanto. A dor de cabeça também, quando a gente começa a se abrir. Tá? Então, expressar sua raiva sem ter medo dela, né? Sem ter medo do outro achar ruim, de uma forma saudável, madura, tá? Eu nunca consegui chegar, antes de eu começar a me desenvolver, a estudar pra mim, eu nunca conseguia ter esse tipo de conversa. Jamais, nunca. Então, isso realmente foi um treino pra mim. Então, falar do que você sente sem culpar o outro, sem falar que o outro deixou você assim, não faz isso, tá? Então, a dica é, você fez isso e eu me senti dessa forma, tá bom? Esse é um jeito de conversar sobre os sentimentos. E último ponto, aliás, penúltimo ponto, tenha em mente que a raiva e os conflitos e os confrontos não são necessariamente destrutivos. Isso aqui tá todo. Como eu falei lá no começo, eles não são necessariamente ruins para um relacionamento. Coisas boas podem nascer
da raiva, e do confronto e dos conflitos e das discussões, desde que você direcione, não misture com agressividade, não é verdade? Então, pelo contrário, conflitos construtivos são uma força muito grande para o relacionamento, para tornar essas relações cada vez mais sadias e boas para todo mundo, tá? E por último, você só é responsável por controlar os seus sentimentos e as suas emoções, tá? Você não tem o poder de controlar a reação do outro, como o outro vai se sentir, como o outro vai reagir. Não tem. Não queira fazer isso. Eu sei que, como boazinha que eu sou, em remissão, eu muitas vezes me pego pensando, não, mas eu vou falar assim, não, acho que eu não vou falar porque ele vai se sentir assim. Gente, esse é um desgaste mental enorme. Você não vai conseguir. Então, faça esse trabalho, se responsabilize pelos seus sentimentos, identifique tudo isso que acontece com você. Se precisar de ajuda, eu uso muito pra mim. Eu escrevo antes de falar, antes de eu conversar com uma pessoa, ter essas conversas mais sérias, né, mais profundas. Eu escrevo tudo, eu tiro tudo da minha cabeça. Eu consigo trazer um pouco mais de clareza pra mim, porque eu sei que nessas horas a cabeça vai girando, né? Você tem muitos pensamentos, muitas conversas internas, então tirar isso da cabeça é um jeito de calar. É um jeito de você silenciar os seus pensamentos e colocar no papel, né? Gostei muito do que você falou, é muito real. Sim, é tudo que eu passo até hoje. Até hoje, só que hoje eu tenho ferramentas para lidar com isso, tá? Então, e se lembre, né? Você só é responsável por você. Você não é responsável pelo que o outro vai sentir, vai reagir. Tente não se preocupar com isso. Faça o seu melhor, claro. Quando a gente tem essas discussões, essas conversas mais sérias, é claro que a gente se preocupa com o outro. Mas o outro é adulto. Assim como você é adulta e você consegue lidar com isso tudo, o outro também é, né? Acredita que o outro é adulto, que o outro vai lidar com isso tudo também. O outro também tem ferramentas para lidar com isso, tá? E, no finalzinho, acredite, né? Que você muitas vezes evita os conflitos por medo de uma reação que muitas vezes existe só na sua cabeça, tá? E como lidar com a reação do outro? Bom, aí depende. Você conversando com o outro, se o outro começar a se estressar, aí você faz o seguinte, você para, o outro ficou muito nervoso, tá descontrolado, para, respira, se precisar se afaste, e o outro que tem que buscar meios também de lidar com os próprios sentimentos. Eu não tô aqui ensinando vocês a lidar com os próprios sentimentos, o outro tem que buscar recursos dentro dele. Então, muitas vezes, você vai precisar dar um tempo, vai precisar afastar, sair do mesmo ambiente, voltar em outra hora, né? Retomar, se for uma conversa muito difícil, retomar outra hora. Ter uma conversa difícil em várias etapas, talvez seja melhor, para que cada um pense, cada um consiga respirar, consiga pensar da melhor forma, tá? Então, você só é responsável pelos seus sentimentos. Então, tentar se blindar nessa hora, trazer isso pra mente. Poxa, se o outro reagiu de alguma forma que você não sabia que isso ia acontecer, ele é responsável também pela forma com que ele vai reagir. Ele é responsável pelos sentimentos dele, tá? Não se sinta culpada. Não se sinta culpada por isso. E muito menos se puna por causa disso. Não faça o caminho que é o comum, né? O que a gente faz? A gente vai querer agradar o outro. Pedir desculpa, pelo amor de Deus, eu não queria falar isso. Não! Tem conversas que são necessárias e tem coisas que vocês precisam dizer sim. Tá? Agora, tem isso, né? Se o outro tiver uma reação ruim, se afasta, dá um tempo, continua depois, cada um esfria a cabeça, né? E depois volta e continua conversando, tá bom? Agora, diz pra mim se valeu a pena estar aqui hoje. Foi uma conversa meio curta, apesar de que foi bem profunda, né, gente? Mexe com muitas memórias, na verdade, com muitos sentimentos. A gente volta a lembrar muitas coisas, não é? Como é que foi pra vocês estarem aqui hoje?
Se foi bom pra vocês, se você tiver alguém aí que precisa saber disso, compartilhe essa live. Logo, logo, acabando aqui, eu já vou deixar o resuminho lá no Instagram. E salvando aqui, até o final dessa semana, tá lá no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, tá lá no meu link na bio. Se inscreva lá, que tudo que tem aqui tem lá. E lá eu também tô fazendo outros vídeos exclusivos, tá bom? Muito obrigada pela interação, pela participação de vocês. Com certeza isso enriqueceu muito mais, trouxe vários exemplos. Agradeço de coração, tá bom? E continuem por aqui. Semana que vem tem mais live e uma ótima noite para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.